Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Nós vamos vir continuando aí, trabalhando o conteúdo de décimos, centésimos e milésimos. As páginas que serão realizadas hoje serão as páginas 9 e 10. E aí, fizeram a tarefa de casa? Eu espero que sim, a gente vai corrigir junto. Mas lembrando que eu vou corrigir apenas algumas, não vão ser todas. Vou corrigir algumas e aí vocês vão tomar como base essas algumas. No caso, se tiveram dúvida, né? Vão tomar como base essas algumas e aí tá realizando ou refazendo também, tá bom? Então vamos lá, nós temos a número 8 na página 9. Escreva os números que estão faltando nas fitas métricas representadas a seguir e responda o que se pede. A gente vai visualizar aqui que nós temos na letra A 0, o próximo é 0,1, 0,2, tranquilamente a gente realiza esse aqui, né? O próximo, depois do 0,2, vai vir o 0,3 e a gente tem o 0,4, 0,5, depois a gente tem o 0,6, 0,7. Aí o 0,8, depois o 0,9 a gente encontra o 1, ok? Tá perguntando o seguinte aqui: qual número dessa fita métrica é sucessor de 0,5? A gente vai lembrar o que é sucessor, é o que vai vir depois. Então aqui a gente vai ver que o que vem depois do 0,5 é exatamente o 0,6. Antecessor que vem antes. Qual é o antecessor de 1? A gente vai ver que é o 0,9. Pontinho, está entre 0,8 e 1, então vamos situar 0,8 e o 1, qual é o que está entre? É o 0,9. Pontinho, é antecessor de 0,1. Vamos lá, situa o 0,1, o que vem antes é exatamente o 0. E aí, acertaram? Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem a letra B. Vamos completar com os números que estão faltando, 19,9, 20. Aí a gente tem o 20,2, o 20,4 e o 20,5. Qual o número dessa fita métrica é sucessor de 19,9? A gente situa que o 19,9 que vai vir depois é exatamente o 20 ou 20,0 tranquilamente, tá bom? Qual é o antecessor de 20,5? Que vem antes é o 20,4. E aí, o pontinho aqui é antecessor de 20,1. O que vem antes é exatamente o 20 novamente. Está entre 19,9 e 20,1. Aí, bora lá, 19,9 e 20,1 é exatamente o 20 novamente. Ele apareceu bastante aí na nossa resposta, né? Vamos para a próxima, nós temos a número 9. Que número decimal corresponde ao ponto indicado em cada régua a seguir? Então a gente vai ter aqui, vamos observar. Quando a gente observa uma régua, a gente sabe que esses maiores têm os números indicados. Então a gente vem colocando aqui, ó, o 0, o próximo maior vai ser o 1, tranquilamente. Pode até pegar uma régua sua aí para estar utilizando para a realização dessa atividade. Então bora lá completando todos os maiores até aqui, porque a gente precisa até o A, né? Então a gente tem até o 6 aqui. Já vamos observar que é até o 5 certinho. O 6 ele passa, então a gente vai observar até o 5, tá bom? A gente vai ter que cada espacinho desse vai indicar uma parte decimal, tá bom? Já que a gente está trabalhando aqui com o centímetro vai ser uma parte inteira e a parte do milímetro, que é esse espaço pequenininho, ele vai ser decimal, tá bom? Ou seja, ele vai ficar depois da vírgula. Então aqui o número que vai vir antes da vírgula já vai ser o 5, que é de 5 centímetros. E aí a gente vai contar quantos espacinhos tem aqui até o A.
Vamos contando? 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 espacinhos. Logo a parte decimal aí vai ser também 5. A parte inteira vai ser 5 e a parte decimal vai ser 5, ok? Então a gente vai ter aí a representação de 5,5, ok? A gente tem aí na página 10 para a gente fazer a leitura desses números aqui e procurar no caça-palavras. Não vou fazer todos com vocês, tá bom? Vocês vão ter que observar a quantidade de números que vai ter depois da vírgula e assim fazer a leitura. Mas esse primeiro é tranquilo, né? Vou fazer com vocês. Se ele vem antes da vírgula, tem 20. Ele é 20 inteiros. A gente procura, achou 20 inteiros. Agora os demais vocês vão estar realizando com bastante atenção, tá bom? Concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí sucessor, antecessor, utilizamos aí régua através também de leitura dos números decimais, tá bom? Com bastante atenção, observa a quantidade de casas. Régua a gente trabalhou aí, ó, relembrando aí centímetro e os mínimos espaços, os milímetros, né? Na próxima aula a gente vem iniciando o conteúdo de comparação de números decimais. Lembra que no bimestre passado a gente comparou aí as nossas frações? Agora a gente vem comparando os números decimais. E é isso, gente. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Continuem se cuidando, tá bom? E até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. Aula de hoje referente ao dia 14 de 8 de 2020, abrindo com chave de ouro o nosso terceiro bimestre, onde a gente vai trabalhar o seguinte contexto: daqui para o futuro. Como é que é o futuro da arte? A arte tem futuro, será? Então a gente vai conhecer melhor aqui ao longo do nosso terceiro bimestre. Eu peço que você pegue aí o seu livro didático, abra ele lá na página 32, capítulo 3, que inicia o nosso terceiro bimestre, e daqui para o futuro vamos ver como é que a arte está sendo desenvolvida, certo? A gente consegue observar ao longo de vários segmentos, observando vários artistas que eles começam a pegar materiais daqui, materiais dali, objetos daqui, objetos dali, para poder aperfeiçoar a sua arte, né? Então o artista vai, pega um objeto aqui, um objeto ali, um objeto acolá, junta esses objetos, modifica tudo, aglomera, ou tira ou melhora e coloca como uma obra de arte. Mas essa maneira de pegar objetos já existentes, organizar, reorganizar, é uma maneira inovadora de se criar artes? Onde é que está a invenção disso tudo? Será que é algo novo ou será que é algo antigo, melhorado? Aonde fica o novo nessa história? Mas hoje a gente vai aprender a arte de combinar. Por mais que o artista pegue objetos daqui, dali e de acolá, aglomera tudo para fazer uma obra de arte, ele está trabalhando a arte de combinar, a arte de combinar objetos, a arte de se comunicar de uma maneira diferente, utilizando os materiais já existentes. Então esse é um recurso também que o artista se apropria para fazer a sua arte, para fazer as suas obras de arte. Por mais que a arte também crie coisas novas, coisas não existentes ainda, a arte também tem a sua maneira de se combinar com algo que já existe. Nós temos alguns artistas que adotaram essa arte de combinar e produziram muitas obras artísticas. E um deles se chama-se Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos foi um grande compositor, foi um grande artista da música que ele se apropriava de canções populares que já existia, aquelas canções, o Cravo Brigou com a Rosa, deixa eu tentar lembrar outra canção bem prática, uma canção popular, Se Esta Rua Fosse Minha. Então ele pegou essas canções folclóricas que já tinham um ritmo trabalhado e
fez outra melodia para essas músicas, colocou essas músicas no estilo mais clássico, modificando a maneira de se ouvir essas músicas e até levando essas músicas para grandes orquestras, para ser tocada por grandes instrumentos musicais totalmente diferentes de quando ela era tocada somente como canção popular, como canção folclórica. Então, Heitor Villa-Lobos, ele criou um guia prático de estudo com o estudo folclórico musical, ou seja, ele pegou canções folclóricas, como alguns exemplos eu já citei, e transformou em música clássica e trouxe aqui um guia para ensinar essas músicas folclóricas na versão clássica para as pessoas e para levar essas músicas folclóricas para os grandes concertos musicais dentro de grandes teatros, certo? Então ele se apropriou de algo que estava pronto e trouxe uma nova roupagem, uma nova linguagem, uma nova forma de se fazer. E isso se classificou como um novo, a arte de combinar para a área artística. Um outro artista que a gente vai conversar bastante sobre ele ao longo do terceiro bimestre, eu reservei uma aula só para a gente falar dele e de algumas obras, chama-se Michel Duchamp. Michel Duchamp, ele trouxe uma nova ideia para artes. Por quê? Porque ele pegava objetos já existentes e colocava objetos lá no museu e assinava esse objeto como se fosse dele. Aqui nós temos o mictório. O mictório é aquele objeto que a gente se encontra no banheiro, utilizado para urinar. Michel Duchamp pegou um mictório desse, assinou esse mictório e colocou lá na exposição de um museu. Olha, a arte de combinar, a arte de se inventar. E assim nós temos várias criações de Michel Duchamp que a gente vai falar especificamente na aula que eu reservei para falar de Michel Duchamp. Mas hoje a gente vai entender essa maneira de se combinar, essa maneira de pegar objetos que já estão prontos, trazer, aglomerar, reorganizar e dar uma nova roupagem para colocar como algo novo na área da arte. Estou executando a arte de combinar. Então, para exemplificar tudo isso e para deixar isso mais perto de você, eu te faço a seguinte pergunta: você é capaz de combinar objetos para poder compor uma obra de arte? Eu sei que você tem capacidade e você vai fazer isso aí na sua casa. Então, você vai responder no seu caderno de artes e discutir, responder no seu caderno de arte se você seria capaz de juntar vários objetos para criar uma nova obra de arte. E a gente vai discutir isso lá no nosso plantão Tira Dúvida, tá? Onde eu estou esperando você para a gente dialogar e conversar um pouco sobre a arte. Você, depois de responder essa questão no seu caderninho de artes, você vai fazer um desenho representando que obra seria possível de criar se você pegasse vários objetos para montar uma obra de arte, certo? Então, você vai responder a primeira pergunta: você é capaz de combinar objetos para compor uma obra de artes? Sim. Explique por quê. Não. Também explique por quê. Depois você vai fazer um desenho como se você pegasse vários objetos, aglomerasse e fizesse uma nova maneira de fazer arte, certo? Terminou de fazer o desenho, fotografa, manda aqui para a escola, para a tia Cris, para a tia Iraci, ou até mesmo separa para a gente conversar sobre esse desenho lá no plantão Tira Dúvidas, que eu estou disponível para ver vocês, para ver seu sorriso e para estar mais perto de vocês. Por hoje vamos ficar por aqui. Estou morrendo de saudade de encontrar vocês dentro de sala de aula, certo? E quando tudo isso acabar, a gente vai estar fazendo arte juntinho, aqui dentro da sala de aula. Beijinhos e abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de literatura, hoje dia 14, sexta-feira. Todo mundo já empolgado aí para chegar ao final de semana, né? Mas estamos aqui, vamos continuar nossa aula. Nossa aula, nós começamos falando do nosso livro que vamos ler, que é O Tamanho da Felicidade. E hoje nós vamos fazer algumas leituras que é a respeito do nosso livro, tudo bem? Vamos ler juntos? Vamos lá!
Aí está a capa do livro. O tamanho da felicidade. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Então choveu, mas choveu para cachorro. O rio transbordou, a água inundou as casas, barrancos deslizaram, caíram portes, a luz acabou. A escola fechou, presas em casas, as crianças ficaram admirando a cachoeira que um dia havia sido a sua rua. Começaram a rabiscar figuras na vidraças e nem notaram quando o cachorro entrou. Ele veio quieto, aproveitou um vãozinho na porta e achatou-se, encumpridou-se, esticou-se, feito massa de modelar e passou. Foi direto para o tapete, bem no meio daquele medalhão vermelho do qual a mamãe se orgulhava, embaixo da mesinha de centro. A mãe, que nem percebia tudo, viu aquela tragédia e começou a gritar: imagine esse cão fedorento, sujo de barro, destruindo o seu lindo tapete de medalhão. As crianças e a empregada também gritaram, horrorizadas, mas o cachorro não se intimidou. Voltou para aquele aguaceiro no quintal? Voltar para aquele aguaceiro no quintal? Nem pensar. Meteu-se debaixo do sofá e encarou o pessoal com um jeitão decidido e admirado, como quem diz: que esquisito vocês, por causa de qualquer besteira viram bichos. Rosnou para umas mãozinhas mais ousadas que tentaram arrancá-lo à força. Estava disposto a resistir, mas então, no meio da gritaria, o cachorro viu uma palavra que o fez mudar de ideia. Alguém falou em lhe dar-lhe um banho. Banho? Suas orelhas subiram alertas e ele se transformou num rodamuinho de patas, dentes e rabos impossível de pegar com as mãos. As crianças bem que tentaram, mas o cachorro escapou. Ganhou o portão, a rua, ganhou o mundo. Seu mundo terminava onde a praça começava, mas daquela vez ele resolveu alargar seus domínios. Foi até o coreto, no meio da praça. Aquilo sim era um porto seguro, uma espécie de casinha de emergência. Subiu as escadas e parou assustado. Havia algo errado. Tinha um bêbado dormindo lá. O cachorro rosnou. O bêbado virou-se para o outro lado, fez psiu, pediu silêncio. O cachorro hesitou, farejou o ar e ganhou baixinho. Paciência. Rodou sobre o seu próprio eixo até encontrar a posição de deitar. E foi então que suas ideias começaram a se embaralhar. Ele viu um sapo de guarda-chuva pular para dentro do coreto e nem se admirou. Durante a manhã toda, a enchente subiu, invadiu a cidade, empurrou os moradores para lugares mais altos. De repente, a praça tinha virado um lago japonês. Digo japonês por causa da quietude da água. O coreto, ilhado no centro, os pilares submersos, os beirais repuxados para cima. Japonês porque uma rã poderia mergulhar a qualquer momento, estilhaçando o silêncio. O cachorro começou a sentir fome. Deitado com o focinho entre as patas, fez a cara de tapete que os cachorros sabem fazer. Olhou o lago que subia, o peito do bêbado que subia e descia. Foi então que escutou as batidas na madeira. Uma, depois outra e outra. Pensou que fosse um barco atracando no coreto. Um barco com a mãe, as crianças e a empregada dentro. Podia até ouvi-las gritar que voltasse, que perdoasse a sua mesquinharia. Nunca mais o deixariam na chuva. Mas não era isso. Na verdade, as batidas vinham de uma tigela de comida deslizando solta. Não, claro que não, pensou. Era uma bola quicando esquecida. Ah, ele estava com tanto sono, podia sentir tanta coisa. Finalmente percebeu que as batidas vinham de um pneu velho trazido pela enchente. Mais que depressa, equilibrando-se como podia, embarcou no pneu. O bêbado entrou também. Apontou para o norte e falou como se fosse o capitão. Vamos para a casa da Maria do Socorro, a mulher mais boazinha do mundo. Fez uma pausa e acrescentou. Não é, Totó?
O cachorro não gostou nada daquilo, mas estava com muito medo do balanço da embarcação. Preferiu esperar os acontecimentos em silêncio. O bêbado tirou os sapatos e começou a remar com eles. Aquele parecia mesmo um dia estranho, pensou o cachorro. Tudo parecia meio borrado. Até a luz da tarde foi se diluindo na água, e já era noite fechada quando se aproximaram da casa da tal Maria do Socorro. Na vidraça iluminada da sala surgiram as sombras de um homem e uma mulher conversando. A água que ondulava por causa do pneu refletia as silhuetas e elas se juntaram abraçadas. O bêbado viu aquilo e tirou a conclusão terrível. Socorro tem outro amor, disse. Fez meia volta e pôs-se a remar a esmo, chorando e murmurando. Ai, socorro, socorro! Sem parar, sem mudar de tom. O cachorro ganiu e olhou para os lados, esperando que a dona do nome fizesse a caridade aparecer e acabar com aquilo. Mas ninguém apareceu. Ao amanhecer, estava em alto mar. Na cidade, a chuva passou em enchente e secou, deixando um rodapé marrom na paisagem. As copas das árvores ficaram mais verdes. Saíram flores amarelas nos canteiros e bem-te-vis repassaram a única música que sabiam e os gatos esticaram nos telhados com a barriga para cima. Na feira da praça, venderam-se balões de gás ilustrados, com bocas sorridentes, de modo que a cidade foi tomada por um novo clima de otimismo. Mas no mar a água nunca seca. O pneu, como o cachorro e o bêbado estavam o flanco das ondas, parava no instante na crista e então deslizava para baixo. O bêbado choramingava. Ai, socorro, socorro! E é o cachorro lá, corrido pela fome, enjoado com um balanço, meio tonto com os vapores que o bêbado exalava. Então o navio cargueiro abarroou e o pneu foi quase um desastre. O bêbado e o cachorro rodopiaram soltos. O bêbado gritou, socorro, socorro! Dessa vez com esse pequeno. Mas nem sempre precisava gritar. A água se acalmou e o navio seguiu o caminho indiferente. À distância, o cachorro teve tempo de ver um gato gordo comendo sardinhas no tombadilho. Suspirou infeliz, sem ânimo para latir. Os desaforos que tinha que aguentar. O bêbado perdeu os sapatos no turbilhão e o pneu ficou totalmente à deriva. Mas o bêbado ficou feliz por sobreviver. Tão feliz que cantou 3 dias e 3 noites. Tentava acomodar as letras compridas dentro de músicas curtas. Criava rimas para socorro. Rimas que não davam certo, porque socorro é assim mesmo. Mas gorro e morro dá do que fazer para amor. Fazer uma batucada infernal de deixar o cachorro louco. Finalmente o pneu aportou uma ilhota, dessas que surgem de repente no alto mar, só para salvar náufragos e eles desembarcaram. Um coco caiu então na cabeça do bêbado e se partiu em 2. Dentro saiu um gênio dizendo que realizaria desejo dele. Apenas um. O cachorro esperou ansioso. O bêbado fosse pedir uma suculenta costela de boi na brasa. Certamente sobraria algum naco para ele, quem sabe até um osso grande. Mas o bêbado disse, me dá uma batida de coco. Dentro de sujeira, para lá de faminto e sedento, o cachorro ficou mortificado. Nisso caiu um coco na cabeça dele também. E se partiu, deixou escapar um gênio cachorro. O cachorro podia lhe pedir um sumiço no bêbado, mas só conseguia pensar, mãe, e completou, crianças, comida, água, banho, cama seca. Tão depressa que o gênio cachorro entendeu o conjunto, casa. Então o cachorro se sentiu a mão da mãe acariciando sua cabeça. Coitado, está em um pesadelo. Alguém falou. Abriu os olhos com cuidado, primeiro um, depois o outro. Viu as crianças, a empregada, a murada no coreto, a praça ao fundo. Nem um bêbado, nem um sapo de guarda-chuva. O rosto risonho da mãe se aproximou do cachorro e lhe deu 2 beijos lambuzados. A mãe não se zangou, apenas disse, vamos!
E ele foi atrás dela fazendo círculos complexos com a cauda para demonstrar o tamanho da sua felicidade. Chegando em casa, entrou direto na bacia e mergulhou na água com sabão que havia fugido, afando alegre como um pato. Então o sol abriu e os olhos do malandrinho piscou. Então essa foi o nosso primeiro capítulo dessa história. E aí, você gostou dessa aventura aí do cachorro junto com o bêbado? É uma história de chuva, como eu falei para vocês. Então, esse foi o nosso primeiro capítulo que nós vamos analisar ele no nosso decorrer das nossas aulas, tá bom? Então você vê que já tem um pouco de misticismo, um gênio cachorro, um gênio depois para o bêbado. Então, tem um pouco de também alegria nessas histórias, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Vamos para a nossa mensagem que vem: a boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem seu valor, que é o Padre Antônio Vieira que disse essa frase. Então, um abraço virtual para você e até a próxima. Tudo jóia, quinto ano? Vamos então a mais uma aula de geografia. Agora nessa aula de geografia a gente vai fazer a correção das páginas 3 a 5 do livro de geografia de vocês, ok? Espero que vocês tenham feito aí a atividade certinha. Vamos lá? Sobre aí, no caso, o crescimento das cidades no Brasil, a construção, como se deu a construção das cidades aí no Brasil. Vamos lá então a nossa correção. Na página 3, ele está perguntando o seguinte: troca de ideias. O que são as imagens de satélite e como elas são obtidas? Então, lembra daquelas duas imagens de satélite que eu passei para vocês? Aí ele está perguntando o que são imagens de satélite e como elas são obtidas. Não há necessidade de conhecimento detalhado. São imagens capturadas por satélites artificiais em órbita a uma distância grande. Então, as imagens de satélite, basicamente, a gente precisa entender o quê? Que são aparelhos relacionados a capturar imagens de longas distâncias. Então, é isso que a gente tem que ter o entendimento aí. Na questão B, qual é a localização e o período das imagens de satélite? No caso, ambas são de Manaus, capital do Amazonas. Uma é de 1985 e de 2016, a outra, Letra C. Quais elementos naturais e culturais você pode identificar nessas imagens de satélite? Então, nós temos aí elementos naturais: rios, delimitações, áreas verdes, que são as florestas. Elementos culturais, está em cinza e branco. A parte que está em cinza e branco são as áreas urbanizadas, certo? Letra D. Compare as duas imagens. Quais processos de transformação estão sendo vivenciados? Então, nós temos aí na letra D, a expansão da área urbana de Manaus, o desmatamento de parte da floresta. Então, essa daí, no caso, o processo de transformação que a gente viu é bem evidenciado aí nas duas imagens. Na letra E, considerando o intervalo de tempo entre as imagens, em sua opinião, a expansão da área urbana foi rápida? Justifique. Então, é uma resposta pessoal. Mas, como sugestão, eu coloquei o seguinte: que a natureza demorou milhares de anos para compor a floresta, enquanto a urbanização avançou de maneira relativamente acelerada, no intervalo de 31 anos. No caso, vocês podem comparar os anos, fazer aí o cálculo entre os anos e ter essa comparação aí. Continuando na página 4. Na página 4 ele vai questionar o seguinte: considerando seus estudos sobre a expansão e conexão entre as cidades no Brasil, responda as questões a seguir. Qual foi o principal fator que contribuiu para o crescimento
acelerado das cidades no Brasil a partir de 1940. Então, isso aí basta a leitura de texto, né? A leitura do próprio texto aí no livro. Qual foi o fator? A industrialização que ajudou nesse processo aí. Na letra B, a expansão das áreas urbanas no Brasil não se deu de maneira uniforme de acordo com o gráfico da página 4. Em quais regiões esse processo aconteceu de maneira mais intensa e em quais foi menos intenso? Aí nós temos como resposta: o processo foi mais intenso nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e menos intenso nas regiões Norte e Nordeste. No caso, o processo, né, de expansão urbana. Na questão 2, agora responda as perguntas com base nas informações do gráfico da página 4. A região do município em que você mora passou a ter mais da metade da população? Então, isso aí, as questões A, B e C, ela é pessoal, vocês podem estar pesquisando aí. Na letra D, você vai comparar a trajetória das linhas que representam as regiões Norte e Sul no gráfico. O que você conclui sobre essa urbanização dessas duas regiões? Então, nós temos aí, com a comparação, é possível concluir que as duas regiões apresentam taxas de urbanização semelhantes até 1970, mas a partir de 1980 a região sul urbanizou-se de maneira mais rápida, mais gradativa, ok? Então essa é a correção das nossas atividades aí. Se vocês fizeram corretamente, joia para vocês, maravilha, ok? Se não, faça a correção direitinho aí. Olha só a imagem aí que a gente estava comentando, fazendo as atividades, né? O gráfico também que a gente analisou na nossa aula anterior. Sobre as metrópoles, como que se caracteriza as metrópoles, como se caracteriza, né, o processo aí de hierarquização das cidades. Eu coloquei para vocês a cidade de São Paulo, o gráfico, né, sobre a região metropolitana de São Paulo, característica, como é que se baseia essa região metropolitana. A questão da ligação entre as duas cidades, né, que se chama o quê? Conurbação, que é a ligação entre duas cidades, ou seja, nós temos Rio-Niterói, que você passa por uma ponte, no caso a conurbação é o quê? A ligação das duas cidades sem nenhum tipo de vegetação, você vai passando pelas casas e prédios aí, sem nenhuma interferência. Isso aí a gente vai falar nas próximas aulas aí, ok? Por hoje é só. Muito obrigada. Bom final de semana. Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Hashtag sextou, estamos mais uma vez, hoje sexta-feira, dia 14, e nossa última aula eu dei uma introdução sobre o que seria o nosso gênero que nós vamos trabalhar nesse bimestre. E aí nosso gênero é a lenda, gente. Vamos aqui estudar um pouco, conhecer um pouco sobre algumas lendas, conhecer as características e como elas são trabalhadas. Não existe somente, tá, gente, lendas amazônicas. Existem lendas em vários lugares, mas não quero me deter muito nisso, tá bom? Vamos conhecer um pouco agora? Vamos lá, o nosso gênero que vamos trabalhar a partir desse bimestre. Vamos lá. Lenda, uma história perpetuada. Vamos lá, o que é lenda? Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginários ou fantasiosos, e que vão se modificando através do imaginário popular. Conforme vão se popularizando, as lendas tendem a ser reproduzidas e registradas em forma de contos e histórias escritas, principalmente em livros. Etimologicamente, a palavra lenda vem do latim medieval, que quer dizer aquilo que deve ser lido. Inicialmente, as lendas contavam histórias de santos
mas estes conceitos foram se transformando em histórias que falam da cultura de um povo e suas tradições. As lendas e seus aspectos. As lendas tentam fornecer explicações para todos os acontecimentos e situações, inclusive para as coisas que não apresentam explicação científica comprovada, como por exemplo, os supostos fenômenos sobrenaturais. A lenda pode ser explicada como uma degeneração do mito, porque são repassadas oralmente de geração a geração. Com o passar do tempo, vão sendo alteradas. Como diz o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. A origem das lendas é baseada em 4 teorias que tentam dar uma resposta. A teoria bíblica, com origem nas escrituras, a histórica, com origem a partir de diferentes mitologias, a alegórica, onde diz que todos os mitos são simbólicos, contendo somente uma verdade moral ou filosófica, e física, que estuda os elementos da natureza como base de todo, a água, fogo, terra e o ar. E aí, já ficou curioso a respeito do nosso gênero? Bem, você observou que eu coloquei justamente nessa questão aqui, que elas são transmitidas, nessa parte aqui, são transmitidas de forma oral. E aí, conforme vai passando, gente, vai perpetuando, né, elas vão indo de geração a geração, elas são modificadas. Ou seja, você pega uma história que você pegou aqui, daqui a pouco você pode pesquisar em outro lugar, ela vai estar uma modificação. Pode ter acréscimo ou pode não ter a respeito da lenda que você estudou. Então, isso varia de lugar para lugar, tá? Então, isso vai acontecer em tantas outras. E aí eles apresentam essas teorias, tanto bíblica, histórica, a questão também alegórica e também física, principalmente a física, onde muitas pessoas, quando ouvem as lendas, elas acabam tentando viver, acabam tentando tirar um proveito ou também reconhecer se isso realmente foi de fato que aconteceu. Então isso varia de lugar também para lugar. Tem pessoas que gostam, você vai pesquisar em alguns outros lugares onde vai ter pesquisa se isso realmente aconteceu. E aí vai de cada curiosidade, tudo bem? Então esse é o nosso gênero que nós vamos trabalhar a partir desse bimestre, e eu espero que você se divirta junto comigo em cada uma dessas estruturas e também das narrativas que vamos ler juntos, tudo bem? Então, eu encerro nossa aula, eu espero que você tenha um bom final de semana, se cuide, aproveite sua família e vamos para a mensagem de hoje que vem de Cora Coralina, poetisa brasileira, que é feliz aquele que transfere e o que sabe e aprende o que ensina, certo? Então, um abraço virtual para você, se cuide e até a próxima. Valeu!